Graça e paz, meus irmãos. Convido a abrirmos as nossas Bíblias em Amós 9, capítulo 9, versículo 1 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Amós 9, versículos de 1 a 10. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faço tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei à espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E, se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal, e não para bem. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Lembro-me de uma fase em que os meus filhos tapavam os olhos, brincavam e começavam-se a rir. Para eles, eles estavam escondidos e pensavam que eu também não conseguia vê-los, porque eles não me conseguiam ver. Nesta passagem em Amós 9, algo muito maior do que isto está a ser declarado. O que ouvimos é: ninguém se esconde dos olhos do Deus de Israel. Israel já não era um menino. A promessa de Deus era que os olhos do Senhor estavam sobre Israel para bem. Em Números 6, 22 a 27, lemos: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Vêem os olhos? Sobre ti tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Agora aqui em Amós, no capítulo 9, lemos que os olhos do Senhor estão não para bem, mas para mal, para juízo. Esta é a quinta e última visão que encerra o livro de Amós. É o 9º capítulo. Deus executa o julgamento sobre Israel. Deus está em pé sobre o altar, lemos no capítulo 1, no versículo 1. Ele dá várias ordens. Ele diz: fere o capitel, estremeçam, faz tudo em pedaços, matarei à espada, nenhum deles conseguirá fugir. Ele até diz que dará ordem à serpente, se for necessário. Ali darei a ordem à espada que os mate, porque eis que darei ordem. Várias ordens são dadas, para mal e não para bem, lemos no versículo 4. Matar, destruir, espada, versículo 1, 4, 8 e 10. Ninguém escapa. Todos, a palavra todos é repetida várias vezes. Versículo 1, 9, 10. Ninguém escapa. Lemos repetidas vezes do versículo 1 ao versículo 4.
O assunto do livro de Amós é o juízo de Israel. Lemos no capítulo 7 do mesmo livro, no versículo 11: Jeroboão, o rei, morrerá à espada, e Israel será certamente levado para fora da sua terra, em cativeiro. Deus levantou um profeta, Amós, que não era profeta, que não era de Israel, que era de Judá, para ir pregar a Israel. Arrependam-se, o juízo vai vir. Ao longo do livro, nos 8 capítulos anteriores, encontramos vários pronunciamentos de Deus, que culminam neste julgamento do capítulo 9. Lemos no capítulo 1 e no capítulo 2 vários pronunciamentos contra todas as nações, como se fosse um alvo à volta de Israel. E a Judá também, porque não cumpria a lei de Deus. Mas o centro do livro de Amós é Israel. É Israel que acima de tudo está a ser julgado. Porque o pecado de Israel era maior, porque a sua responsabilidade era maior. Amós repreende Israel. A paciência de Deus estava completa. Mas os filhos de Israel estavam gordos na sua prosperidade. Lemos também repetidas vezes no livro de Amós. Deus foi misericordioso ao repreender Israel. Todavia Israel era rebelde. E lemos o seguinte no capítulo 4, de 11 a 12. Depois de Deus ter dado vários castigos para que Israel se arrependesse. Contudo, não vos convertestes a mim. Por isso, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Agora, no capítulo 9, vemos Israel a encontrar-se com o seu Deus. Depois de 8 capítulos, Amós relata o que vê, a visão que ele vê, e a visão que ele vê é: ninguém escapa do Senhor, Yahweh. A resposta de Israel a tudo isto lemos no capítulo 9, versículo 10, o último versículo que nós lemos: o mal não nos encontrará, nem nos tocará. Como é possível que Israel, que subiu do Egito pela mão de Deus, Yahweh, agora ouve de Amós palavras de destruição de Deus e assim, ainda assim diz: o mal não nos encontrará, nem nos tocará. Esta confiança que o mal não os encontraria não consiste numa confiança sem religião. Não é que Israel dissesse isto como quem não crê em Deus, como uma posição ateísta de quem não crê, quanto a uma posição teísta de quem crê. O texto de Amós e os relatos históricos em Reis e Crónicas deixam muito claro o profundo zelo religioso da sua idolatria. Esta confiança trata-se, portanto, de uma confiança profundamente religiosa, numa falsa religião de que Deus estava do lado deles. Tudo isto era confirmado nos seus corações pelo que os olhos viam. Deus deu-nos prosperidade, diziam eles. Deus deu-nos vitória sobre os nossos inimigos, diziam eles. Tudo isto era formalmente verdade. Eles eram prósperos, eles tinham um território maior que já tinham tido. Só Salomão tinha tido mais território. Mas não significava prosperidade para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque até a prosperidade pode ser uma maldição. Israel quebrou o pacto, mas não o fez apenas ao nível individual. A acusação de Deus, através de Amós, é que fê-lo até à estrutura dos seus líderes. Existe uma progressão em todo o livro que vai do pecado das nações ao pecado de Judá, ao pecado de Israel, até à idolatria profunda dos seus líderes. Novamente quero perguntar: como é possível que Israel, que subiu do Egito pela mão de Deus, agora ouve de Amós palavras da destruição de Deus, Yahweh, e assim, ainda assim diz: o mal não nos encontrará? A resposta a esta pergunta percorre todo o livro, em 2 aspectos essenciais. Israel não ouve a Deus e, por causa disso, Israel não adora a Deus. É verdade que Amós denuncia a injustiça social, mas essa injustiça social tem uma raiz mais profunda dentro do livro. Toda a idolatria conduz à injustiça.
Israel já não ouve a Deus, ou não ouve a sua palavra. Lemos em 7:10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas estas palavras. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais. Eles não ouviam já Deus. Reparem, não profetizes, diz Amazias. Voltemos ao versículo 10. Deus pronuncia juízo, Deus diz, ninguém escapará, mas eles dizem, o mal não nos tocará. A consequência de Israel já não ouvir a Deus é que Israel não adora a Deus. Odeio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Lemos no capítulo 5 do mesmo livro, versículo 21 a 26. Antes levastes a tenda do vosso Moloque, a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Israel já não adora a Deus. Isso mesmo é evidente no versículo 3, onde saúda ao Monte Carmelo, deste capítulo que nós lemos. O que tinha acontecido no Monte Carmelo? Lembram-se, irmãos? Foi ali um dos episódios mais relevantes acerca da adoração de Deus, ao Deus verdadeiro, teve lugar. Elias convocou Acabe, o rei Acabe, lembram-se do rei Acabe, pérfido, a trazer os seus profetas, quase 1000, para aquele que invocasse o Deus verdadeiro em adoração verdadeira, esse faria descer fogo do céu que iria consumir a oferta no altar. Os falsos profetas foram ridicularizados. Elias até se chega a sugerir que Baal deve ter ido de férias. Depois, quando Elias ora, a oração em adoração verdadeira ao Deus verdadeiro é respondida. O sacrifício é consumido, fogo desce do céu, logo quando Elias ora. Ora, este episódio aconteceu precisamente no Monte Carmelo, como lemos no texto. Yahweh é Deus. A falsa adoração de Israel, que aqui agora estava a ser julgada, já tinha sido anteriormente denunciada como falsa por Deus através de Elias. Israel não tinha como se esconder desta verdade. Israel não adorava a Deus. A sua adoração era falsa, idólatra, mesmo quando dirigida a Yahweh. Porque era feita em termos não prescritos por Deus. O afastamento do culto a Yahweh para a idolatria é um desenvolvimento histórico. A escritura em Reis, Crónicas, está constantemente a seguir estes traços. A escritura nem se debruça sobre os sucessos de Israel, mas principalmente sobre o percurso idólatra de Israel. A divisão do reino, a escolha de um lugar diferente de Jerusalém, Betel, a adoração ao bezerro de ouro, a adoração a Baal, a adoração a vários outros deuses. Contudo, havia prosperidade em Israel. Como é que podemos avaliar o sucesso da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja? Para Israel, a avaliação era de acordo com o sucesso material e territorial. Era também de acordo com os seus desejos. Sentiam-se bem. Diziam eles, o mal não nos encontrará. Lemos Parem, o livro de Amós começa com uma expressão que é 2 anos antes do terremoto. Mas nós lemos aqui neste texto que o Senhor derrete a terra, faz subir o Nilo e faz-o descer. Reparem este movimento de terremoto. Este povo, quando passou por isto, este livro está a ser escrito para aqueles que já estavam para além do terremoto. Amós pregou antes do terremoto, mas foi escrito para os que estavam depois, que já tinham visto o juízo de Deus sobre Israel. Esses lembraram-se. Deus tinha dito que ia derreter a terra. E veio o terremoto. Temos então Israel que não ouve a voz do profeta, que é a voz de Deus, que é idólatra e já não adora a Deus. Agora, Israel ouve de Deus. Ninguém escapa. Amós diz porquê que ninguém escapa ao juízo. Ele fala declarando quem é aquele que se dirige a Israel. Essa pessoa é Deus.
Deus é aquele que avalia e julga toda a terra, quanto mais o seu povo. Amós usa uma linguagem que remete a Gênesis, o dilúvio, em particular o pacto de Yahvé com o seu povo, o Deus da aliança. Lemos no versículo 6, e fundou na terra a sua abóbada, linguagem de Gênesis. Ele cria a terra, ele funda a terra. Chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, linguagem de Noé. E depois lemos no versículos 5, 7, 8, o Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome, diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, Senhor Jeová, diz o Senhor aqui com letras grandes, Yahvé, linguagem pactual, Deus, Yahvé, é quem está a falar com Israel. Yahvé tem os seus termos para ser adorado. Os seus termos são os seus mandamentos, a sua vontade. Nós conhecemos os seus mandamentos na sua forma mais essencial, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros são sobre a adoração a Deus. Deus tem um local de adoração, Jerusalém. Israel afasta-se do que Deus prescreveu. Amós critica isso, a sua idolatria, o seu culto inaceitável. Mas Deus também tem mais mandamentos. Os próximos 6 mandamentos são sobre as relações entre uns com os outros. Não matarás, não roubarás, não mentirás. A quebra da adoração leva à impiedade nas nossas relações. Não há outra forma de o ver. A justiça, para ser um bem, passa a ser um bem transacionável para Israel. De acordo com a sua conveniência, aplicam justiça ou não aplicam justiça. Quem não adora a Deus, adora-se a si próprio, mata, mente, destrói. Aqui, neste texto, a linguagem pactual leva-nos para o pacto de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus tinha dito isto. O pacto de Deus com Israel incluía, se eles não fossem fiéis, as maldições. Em Deuteronômio 28, 52 lemos, e citar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e os teus fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que tem dado o Senhor teu Deus. Isto aconteceu. Israel não confiava na sua prosperidade. Lemos também em 54, quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão. E foi isto que aconteceu em Israel. A idolatria levou à injustiça nas relações humanas. Ninguém escapa ao juízo. Lemos nos primeiros 4 versículos, em como Deus tem todo o poder para executar o seu juízo. Fica bastante claro que ninguém escapa. O seu domínio vai desde os céus até ao Sheol. Nós lemos isso. Desde os povos ímpios serão os próprios inimigos também. Deus vai usar os inimigos de Israel. Isso aconteceu. Deus é omnipotente. E aqui queremos meditar nos atributos de Deus. Porque Amós diz isso. Ele é Deus. E é Ele quem vai julgar. Ele é omnipotente porque Ele criou tudo o que existe. Isto não é apenas um dogma, mas decorre de uma necessidade lógica. Quem criou todo o universo? O próprio tempo e as leis que regem o universo têm de ser todo-poderoso para o fazer. O juízo de Deus é justo também, porque Deus tem conhecimento de tudo o que existe e acontece. Nada lhe é oculto, ou misterioso ou difícil. Por último, Deus é perfeito e o seu juízo é perfeito. Temos, portanto, uma visão em que Deus é omnipotente, omnisciente para julgar o seu povo de forma perfeita e totalmente justa. Mas perante isto, Israel diz: o mal não nos tocará. Deus é Deus de toda a terra, em particular de Israel. Israel usufruía de um pacto com Ele, da graça dele. Foi salvo do Egito e recebeu uma lei perfeita, uma adoração perfeita para adorar a Deus. E agora vai ser julgada porque é pecadora. Lemos no versículo 7.
Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Aqui não só chegamos ao coração do livro de Amós, mas chegamos a uma das principais verdades da Escritura. Israel, que conhece a Deus, não é melhor que os etíopes que não conhecem a Deus. Israel deveria seguir a Deus, deveria guardar o pacto que Deus fez com eles, mas lemos tantas e tantas vezes que não o fizeram. Agora aqui Israel é para Deus igual aos etíopes. Nós, homens, não somos capazes de não ser pecadores. Somos todos pecadores. Percebem isso no texto? Esta é uma verdade que sentimos e experimentamos dentro de nós. Basta refletirmos em nós próprios, no que se passa na nossa mente. Se os nossos pensamentos fossem revelados, não teríamos água suficiente para lavar a nossa vergonha. A nossa mente é incoerente até com aquilo que verdadeiramente queremos, quanto mais com Deus, que não queremos nem amamos. Editamos, revemos todos os nossos pensamentos antes de falar. E o que falamos e fazemos é uma revisão muitas vezes feita à pressa para que o mal não seja exposto. Não estou a retirar a virtude desse esforço de sermos melhores, mas temos de reconhecer que a nossa imperfeição é, em primeiro lugar, interna. Está dentro de nós mesmos, é tão profunda como os nossos pensamentos. Tudo isto cansa-nos, corrói-nos por dentro. Tira-nos a alegria de viver, porque sabemos o quão pecadores somos. Bem sei que a palavra pecado está em desuso, mas é necessário dizer claramente, a palavra erro é imoral para descrever certos erros. Errar uma conta matemática é um erro. Errar contra o que é justo, bom e verdade não é apenas um erro, é um pecado. Certa vez R.C. Sproul contou a história, talvez ficção, não sei, eu ouvi dele, não sei, de um homem que saltou para dentro de um incêndio, de uma criança que estava a morrer dentro do incêndio. Toda a gente o louvou. Que coisa extraordinária que este homem fez. Quando os bombeiros foram finalmente encontrar o que tinha acontecido lá dentro, a pessoa estava agarrada a um cofre cheio de dinheiro. Estava a ser louvado, mas na verdade não era verdade. Israel serve de expoente máximo desta verdade. Até o povo que é possuidor das promessas de Deus, que é salvo por Deus da escravidão, que vê maravilhas e milagres, que recebe de Deus as palavras de Deus, é perfeitamente instruído por Deus para adorar e refletir a imagem de Deus em todos os seus sentidos. Não é capaz de escapar da maldição de Adão. A verdade bíblica de que a humanidade foi condenada por Deus, pelo pecado de Adão, começa logo em Gênesis 3. Mas percorre toda a Escritura. Não é só Deus que está a ser revelado na Escritura, é também o homem pecador. A Escritura quebra todas as hipóteses de redenção que dependam só do homem. E se toda a raça humana fosse destruída e sobrasse só um justo e começasse tudo de novo, aconteceu com Noé. E se um povo fosse formado com outros valores, aconteceu com Israel. E se Deus falasse com os homens, Deus falou com Moisés, Deus falou através de Cristo. E se existisse um governante segundo o coração de Deus, e houve David, e se soubéssemos o que Deus quer, nós sabemos o que Deus quer. E se Deus viesse à terra, Deus veio à terra. E se víssemos milagres e maravilhas de Deus, nós vimos milagres e maravilhas de Deus. A Escritura nos relatam que tudo isto aconteceu e ainda assim nenhum homem foi justo diante de Deus. Antes, matámos o Rei da Glória. Matámo-lo numa cruz como um malfeitor. Não são pecados estranhos a ti e a mim que levam Cristo a morrer numa cruz. São os meus e os teus pecados. Não são pecados abstratos. São os teus e os meus pecados. No dia em que pecares, certamente morrereis, diz a Escritura. Não há um justo nem um sequer, diz a Escritura. Não há quem busque a Deus. Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém escapa ao juízo de Deus, porque Ele é Deus de toda a terra. Estamos todos debaixo da mesma condenação. Mas porquê tudo isto? Podemos perguntar.
Porquê que Israel, que recebeu de Deus uma coisa tão grandiosa, um povo que vivia para Deus, era um plano falhado? Qual o propósito de Israel? Quais as promessas que estavam sobre Israel? Mas lemos no versículo 8, do mesmo capítulo que nós estamos a meditar esta manhã. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Existe aqui uma promessa de um remanescente que será poupado. Esta promessa é antiga, ela vem desde Eva, de que de quem nascesse de Eva esmagaria a cabeça da serpente. A Escritura percorre gerações acerca dessa semente, a percorrer o percurso dessa semente até chegar a Cristo, de onde quem nasceria, do povo de Israel, nasceria aquele que seria o Salvador de todo o mundo. O Messias viria dos filhos de Israel e Deus ia sustentar essa promessa. Mais à frente lemos que viria do tabernáculo de David. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de David, conforme as promessas feitas a David. Deus não destrói totalmente porque haveria um israelita por nascer. Queria trazer reconciliação e prosperidade verdadeira. Esse é o tema central da Escritura, o prometido que esmagaria a cabeça da serpente, que abençoaria todas as famílias da terra e que traria um reino eterno de paz. Nós conhecemos a história. Jesus nasceu em Belém, de Maria. O Filho de Deus nasceu. A tenda caída de David foi preservada até que a semente santa nascesse. Em Jesus encontramos um homem que agrada a Deus em toda a sua lei. Ele viveu uma vida de dores, solidão, foi tentado pelo próprio diabo, mas também pelas mesmas paixões que nós. Mas lemos na Escritura que foi um homem perfeito. Realizou as obras de Deus, demonstrou que era Deus, mas também demonstrou que era homem, porque fez as obras que os homens deveriam fazer. Agradando a Deus em tudo, a ponto de não uma, mas 2 vezes ser ouvida a voz de Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Contudo, Israel perseguiu Jesus, procurou acusá-lo e, por fim, com acusações falsas, prendeu-o e matou-o. Mas ninguém tirou a vida a Jesus. Ele mesmo a deu. Por isso, ele veio a este mundo. E para isso, diz a Escritura que Cristo se ofereceu em resgate daqueles que queriam, para remissão dos pecados. O seu corpo seria esmagado por amor de muitos e o seu sangue derramado por remissão dos pecados e pacto de uma nova aliança com os homens. O julgamento não foi evitado por Cristo. O julgamento foi executado em Cristo. Em última análise, o julgamento da morte caiu sobre Jesus. E o seu sangue foi o preço do pagamento dos nossos pecados. Ele levou o castigo que nos traz a paz. Ao 3º dia, Deus ressuscitou. Ressuscitou porque não era possível que fosse vencido pela morte. Ressuscitou pela sua santidade. Ressuscitou porque venceu a maldição da morte de uma vez por todas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ascendeu aos céus e Deus o Pai fez sentar sobre o trono celestial. Agora Ele está sentado no trono. E haverá um dia, o dia do Senhor, em que Ele virá para julgar. Agora não apenas para julgar Israel, mas para julgar toda a terra. Nós lemos isso também no capítulo 9. Ele é Deus de toda a terra. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que diremos a estas coisas? Diremos: o mal não nos tocará? Apresentaremos a nossa própria justiça, a nossa religião. Cristo é o único que agradou ao Pai. Todos somos pecadores. Este é o maior pecado: não crer em Cristo.
Crê em Cristo Jesus como o teu único e suficiente Salvador e escaparás do julgamento de Deus. Cristo já pagou o preço da culpa no lugar daqueles que creem nele. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Se não crês nele, já estás condenado. Se hoje, de alguma forma, o teu coração inclinou-se para Deus, sabe isto? É Deus que está a fazer isto em ti. Pela pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo, arrepende-te e crê em Jesus Cristo e terás paz com Deus, serás dele por toda a eternidade. Não te apresses a pensar que algo está exagerado ou até mesmo errado naquilo que te digo. Todas as cosmovisões, sejam ateus, agnósticos, naturalistas, têm de responder a esta questão. Quem fará justiça e por que padrão? Somos céticos na medida das nossas conveniências. Uns creem que não existe Deus, mas existe justiça. Outros creem que Deus existe, mas o bem será subjetivo. Ficaremos do lado do bem. Outros creem que não existe Deus nem justiça, mas nem esses conseguem viver dessa forma, porque ninguém consegue viver abdicando de justiça. Todas as cosmovisões não têm coerência interna à parte da cristã. O cristianismo é a única cosmovisão que permite que justiça seja feita sobre todos e em todos os tempos. Qualquer alternativa coloca o mundo, em última análise, sem moral objetiva, sem propósito, extremamente cruel, apenas um facto bruto. Existimos porque existimos. Existimos, vivemos, morremos e não há justiça. O homem é indesculpável. Deus claramente se discerne pelas coisas criadas. Que Ele é todo poderoso e extremamente sábio, porque o que existe requer isso. Na verdade, para um cristão, a única pressuposição que existe é que a realidade é lógica. Se olhares para dentro de ti mesmo, para a tua consciência, significado e propósito, tudo isso só tem razão de existir dentro de uma lógica de que Deus existe e te criou. Porque no naturalismo, tudo isso não tem razão de existir. Para aqueles que já creem, quero meditar no peso da certeza do julgamento de Deus. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo, mas nós ainda somos pecadores. Ainda não fomos glorificados. O que dizes quando pecas? Vives no pecado? Será que vivemos no pecado? Será que dizemos para nós mesmos, o mal não nos tocará? Todos os nossos pecados foram expiados por Cristo na cruz. Toda a ira de Deus contra o pecado foi aplacada em Cristo. Mas se o pecado domina-te e voltas recorrentemente vivendo em pecado, não digas para ti mesmo, o mal não nos tocará. O crente não vive pecando. Israel dizia, o mal não nos tocará. Agora quero observar que esta mensagem de Amós não tem apenas um caráter individual, mas o próprio povo de Deus, o Israel de Deus. Olhando para Amós já depois da cruz, é necessário reconhecer que todas as promessas estão cumpridas em Cristo e a Igreja de Cristo é o verdadeiro e final Israel de Deus. Coloca-se então uma pergunta: será possível falarmos de Cristo e sermos idólatras? O Novo Testamento constantemente aponta para isto, um perigo bem real. Será que encontramos no mundo evangélico quem fala de Cristo, mas prega outro evangelho? O evangelho da prosperidade e tantos outros evangelhos, o evangelho social. Será possível adorarmos de forma idólatra? Será possível adorarmos a nós mesmos? De amarmos o mundo e a sua forma, de amarmos o mundo e a sua lógica, de amarmos o mundo e o seu reconhecimento, aceitação, a sua sedução. Mas quero levantar a pergunta, será possível substituir o que Cristo fez e os apóstolos edificaram? Podemos nós termos de alguma forma um culto diferente sem que isso seja um caminho para a idolatria? Cultos que não têm a palavra de Deus no centro, que distorcem a palavra de Deus.
Cultos que estão mais à procura do conforto sentimental e não à procura da pregação de toda a Escritura, como nós hoje aqui fazemos. Amós 9 é um texto difícil, irmãos, mas pregamo-lo. São cultos que dizem para si mesmo: o mal não nos alcançará. Se é verdade que a fonte de toda a verdade é a Escritura, também é verdade que Deus constitui a Igreja para proclamar essa verdade, porque Ele é o Israel de Deus. Lemos em 1 Pedro 2, 9 a 10. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Meus irmãos, o nosso entendimento do que é uma igreja, aquilo a que chamamos eclesiologia, é decisiva para que a nossa adoração seja onde o Evangelho é proclamado, vivido e representado. Não só a igreja, mas a igreja local. A igreja não pode seguir a lógica do mundo, a lógica empresarial de gestão, dos novos métodos, com critérios de avaliação que são diferentes dos critérios da Escritura. O critério em Amós é a adoração a Deus seja feita nos termos de Deus, prescritos na palavra de Deus. A Escritura não se atualiza nem envelhece. A palavra de Deus permanece para sempre. O culto, a nossa adoração, é prescrito. Sobre o que se deve fazer? Sim, é prescrito. O que não está prescrito pode ser feito no culto? Não, não pode. Nós queremos que a Escritura é inspirada por Deus. Não poderia reforçar o suficiente como uma boa compreensão da eclesiologia é importante. O que é a igreja? Queremos nós que a igreja é liderada por pastores, homens levantados por Deus, aos quais a igreja se deve submeter dentro das Escrituras e para o progresso do reino de Deus? Sim, queremos. A igreja deve proteger o Evangelho, confirmar quem crê e quem não crê, mantendo as chaves do reino claras. Deve, sim, deve. O juízo de Deus será realizado pelo próprio Deus no dia do Senhor. Contudo, ele também é temporal e mediado pela igreja, quando a igreja afirma quem crê e quem não crê. Isso mesmo nos disse Jesus para fazer em Mateus 16. As admoestações e encorajamentos vêm de Deus de várias formas, pela igreja e particularmente pelos seus pastores. Não podemos diminuir a palavra de Deus de forma a que a nossa pertença a Deus se faça diretamente a Deus, sem passar por Cristo. E como podemos pertencer a Cristo se não pertencemos à sua noiva? A igreja, ao corpo de Cristo. Não quero de forma nenhuma negar que a salvação é somente pela fé, mas também temos de afirmar que a fé, gerada pelo Espírito Santo, enxerta-nos na igreja. Como ensinou Cristo e os apóstolos várias vezes e por várias imagens, a videira, a oliveira, o corpo de Cristo, a igreja não salva, mas a igreja é a família dos que foram salvos. Não devemos entender a igreja apenas como uma pertença à igreja universal, invisível, aquela que percorre todos os tempos e em todos os lugares. Não, a Escritura claramente refere-se a igrejas locais e de mandamentos que estão escritos na Escritura que claramente implicam que a gente pertence a uma igreja local. Uma igreja que tem membros, nomes, lutas, alegrias. Cuidai uns dos outros, disse Jesus. Fazei discípulos, disse Jesus. Ensinei-lhes a guardar tudo o que vos tenho mandado. Batizai, a sear, esperem uns pelos outros. Como podemos cumprir estes mandamentos sem pertencer a uma igreja local? Se estás descomprometido com a igreja, admoesto-te pela palavra de Deus a que te comprometas com a igreja, numa igreja séria e fiel, com esta igreja se assim o desejares, que te comprometas com o progresso do reino de Deus. Não existe isto. Eu estou bem, mas a igreja não está bem. Quando a igreja não está bem, todo o povo vai ser julgado. Não digas, este mal não me tocará. Por último, quero afirmar que a palavra de Deus é inerrante,
inspirada por Deus e deve ser pregada nas nossas igrejas conforme Deus a inspirou. Não queremos uma igreja que se omita do seu propósito, ainda que seja para propósitos nobres. Até mesmo a justiça social, tão reivindicada por Amós fala muito nisso, não é o fundamento ou o propósito da igreja. O nosso pacto, como lemos hoje, inclui preocupações pelo cuidado uns pelos outros. Sim, a justiça das nossas transações e da nossa conduta, mas tudo isto decorre de uma consequência da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. É a adoração verdadeira de onde o amor de Deus flui e pelo qual somos chamados a cuidar uns dos outros também. Não há amor ao próximo verdadeiramente cristão sem amor a Deus em primeiro lugar. Não há amor ao próximo verdadeiramente cristão sem termos recebido amor de Deus pelos seus meios de graça, pelo ouvir da pregação da palavra, da ceia e da oração na igreja. Se tudo isto te parece fechado, dogmático, pouco flexível, precisas de responder à seguinte pergunta. E com isto estou a terminar. Honestamente responde ao seguinte. Quem é a fonte da autoridade da tua vida? Amas a Deus nos teus próprios termos? É possível amar a Deus e não fazer a sua vontade? A sua vontade é uma sugestão ou um mandamento? Talvez a pergunta mais profunda seja: crês verdadeiramente em Deus? Se assim fizermos, se adorarmos a Deus numa igreja estabelecida nos seus termos, então o amor de Cristo estará em nós e amaremos uns aos outros, como Cristo nos amou e ama a sua igreja. Se há paz com Deus, só há paz com Deus quando somos de Cristo e adoramos ouvindo a sua palavra, comendo à sua mesa, na ceia, até que Ele volte para julgar os vivos e os mortos, e a sua igreja diga: bendito o Cordeiro que foi morto e vive. Em Apocalipse 7, 9 a 10, lemos: depois disto, olhei, e havia diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar. Ela era formada de pessoas de todas as nações, famílias, povos e línguas. Elas estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas com roupas brancas e com folhas de palmeiras nas mãos. Julgamento final. Elas gritavam bem alto, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado aonde? No trono, e ao Cordeiro. Amém.